Vamos dar início à entrevista coletiva sobre o caso do último fim de semana, que culminou com a morte de um cidadão de Barroso. Estamos aqui na Delegacia Regional de São João del Rei para acompanhar o início dessa entrevista coletiva e você acompanha ao vivo aqui no Pop News. Coloca lá de uma vez? Mas se eu colocar só assim, tá? A gente depois vai fazer mesmo, é só com garantia. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Dr. Cláudio Geraldo de Oliveira. Nós estamos aqui para coletiva a respeito do homicídio do Herbert Cerqueira. E, inicialmente, eu gostaria de me solidarizar com os familiares da vítima, né? Deste horrível homicídio, bárbaro homicídio. Mas, felizmente, a Polícia Civil agiu de forma rápida, proativa e conseguimos, além de elucidar, prender os autores do crime. Então, nós estamos aqui nessa coletiva com o Dr. Luiz Carlos, que é médico legista, o Dr. Sérgio Veloso também, que participou também da necrópsia, e os delegados que estavam à frente do caso, que é o Dr. Davis Oliveira e a doutora Ariadna Tavares, que irá passar mais detalhes para os senhores. Boa tarde a todos. Bom, em relação aos fatos, no dia 14 de novembro, a Polícia Civil tomou conhecimento de um suposto sequestro e um suposto estupro que teria acontecido aqui na cidade de São João del Rei contra uma mulher de 40 anos de idade. Nós instauramos o inquérito policial, iniciamos as investigações e durante as investigações a gente tomou conhecimento que o namorado dessa mulher, a vítima Herbert Cerqueira da Costa, encontrava-se desaparecido. Segundo os familiares de Herbert, ele teria saído da cidade de Barroso e vindo até a cidade de São João del Rei para encontrar com a sua namorada, que seria essa mulher. E desde a terça-feira, dia 16, os familiares não conseguiam mais contato com ele. Nós realizamos algumas diligências, a equipe de investigação, e conseguimos apurar que na terça-feira, dia 16, à noite, Herbert realmente encontrava-se na casa da namorada e no local teria comparecido um segundo indivíduo. Nós constatamos também que nessa mesma noite do dia 16, essa mulher e esse indivíduo teriam colocado um objeto até então não identificado no porta-malas do veículo de Herbert. E na quarta-feira pela manhã, um terceiro indivíduo teria retirado o veículo do local. Nós realizamos trabalhos periciais, os peritos compareceram à residência da mulher e lá foi possível constatar, por meio dos trabalhos periciais e fazendo uso de um reagente específico, constatamos que existia sangue por diversos cômodos da casa. E nós tomamos conhecimento também que essa mulher teria descartado 2 sacolas de lixo numa região central da cidade. E nessa sacola nós encontramos vestes do Herbert e sangue que a perícia posteriormente constatou como sendo sangue humano. Durante as diligências a gente conseguiu identificar e qualificar todos os suspeitos, colhemos as declarações e os 3 confessaram a prática do crime. A mulher confessou parcialmente, o segundo indivíduo confessou o homicídio, relatando que ele teria ido no dia 16 de novembro até a casa dessa mulher, cometido o homicídio com a ajuda dela, por meio de estrangulamento e fazendo uso de um cinto, e o terceiro indivíduo confessou participação na ocultação do cadáver. A partir das confissões, a gente conseguiu encontrar o corpo, que estava enterrado no quintal da residência de um desses envolvidos. Nós realizamos a prisão em flagrante dos 3 envolvidos pela ocultação do cadáver e representamos pela prisão preventiva, que já foi decretada pela Justiça em relação à mulher e ao homem que praticaram o homicídio. Doutora, por gentileza, o terceiro elemento envolvido seria também um namorado, um companheiro da mulher? Sim, o autor, confesso, do homicídio também tinha uma relação amorosa com a mulher. Esse terceiro da ocultação é o pai do autor do crime? Ele tinha uma relação, sim, com o pai, com o autor do crime, mas a princípio a gente não pode passar mais informações. Trata-se de um crime premeditado, doutor? Nós ainda não concluímos as investigações, então algumas informações nós não podemos passar por hora, né, por não estarem concluídas, e em relação a isso a gente também não vai poder informar. Com relação, doutora,
ocorreu sábado retrasado, que ela se colocou como um possível estupro, alguma coisa relacionada? Sim, em relação ao estupro e ao sequestro, a gente também ainda está investigando, as investigações não foram concluídas. Não posso, neste momento, afirmar que existe relação entre os dois crimes, mas o homicídio foi descoberto a partir da investigação do suposto estupro e sequestro. Doutora, o suspeito já tinha alguma passagem pela polícia? Sim, a mulher envolvida, ela já tinha passado por denunciação criminosa e calúnia e notícia falsa de crimes. Ela também já havia procedimentos abertos contra ela por estelionatos. A polícia já esclareceu aquilo que de fato levou ao crime? Qual foi o motivo que mataram o Elbert? Não, alguns dos envolvidos ainda apresentam algumas versões distintas, e em relação à motivação, a gente ainda também não tem uma conclusão. A senhora acredita que possa ter mais elementos envolvidos neste crime? Sim, é possível que existam mais pessoas envolvidas. É possível que tenha sido um crime passional? Também é uma das possibilidades. Então a polícia chegou até esse caso por causa da denúncia de sequestro e estupro? Isso. E aí chegou e encontrou o cadáver, foi assim? Na verdade, durante as investigações do suposto sequestro e do estupro, nós descobrimos o desaparecimento do Elbert, começamos a investigar também o desaparecimento dele, e aí foi quando nós conseguimos a confissão dos envolvidos em relação ao homicídio e o encontro do cadáver. Mandando cronologia, o dia que ela veio à delegacia fazer a ocorrência do suposto estupro, sequestro e o desaparecimento dele. Ela veio até a polícia no dia 14 de novembro, relatando o sequestro e o estupro. No dia 16, os familiares do namorado dela já não tinham mais, não conseguiam mais contato com ele. Ela dizia que ele tinha cometido o sequestro e o estupro? Não, em relação a isso, em relação a isso, a gente, na verdade, não pode passar informações neste momento, porque as investigações ainda estão acontecendo. Doutora, Na verdade, até a quinta-feira, nós não tínhamos notícias do homicídio. Nós tínhamos a notícia do suposto sequestro e estupro, e nós tínhamos a notícia de que um dos envolvidos nesse sequestro e estupro estaria desaparecido. Então, ela, após os familiares da vítima localizar essas duas bolsas numa lixeira na Avenida Tiradentes, eles nos procurou e aí sim, após constatar o sangue, que nós começamos a nossa investigação a partir de um possível homicídio. Doutor, no caso, houve um comentário de ter dopado a vítima, os legistas puderam observar se havia o caso sobre isso? Eu gostaria de Uma palavra, só um minutinho, tá? Até para facilitar o entendimento. O INL, a medicina legal, apesar de ter havido a confissão dos acusados, aí, dos indiciados, na verdade, né, todo exame de prova, todo exame pericial deve ser coletado, independente da confissão dos autores, né, porque eles podem mudar o discurso à medida que o processo for caminhando. Então, os elementos de prova periciais são muito importantes nessa situação. A vítima, no caso, a senhora, né, então vítima, ela foi periciada por mim no domingo, após essa alegação de tentativa de estupro. Foram coletados alguns materiais genéticos dela e de secreção e tudo mais, que isso vai ser encaminhado agora para Belo Horizonte para o exame. Do corpo, o corpo que chegou no plantão do Dr. Luiz Carlos, ele foi por nós periciado também. O corpo foi descoberto sexta-noite, a perícia necrópsia foi realizada sábado de manhã. Essa necrópsia que foi realizada sábado pela manhã, a gente constatou que o corpo tinha ali indícios de ter pelo menos ali uns 3 a 4 dias de óbito, tá? Ele já estava numa fase de decomposição. Através dos elementos externos do corpo, é possível a gente fazer a cronotanatogenose, que é a determinação do tempo que ele morreu. E, a partir daí também, do exame do corpo, a gente coletou material genético debaixo das unhas dele, um eventual confronto que ele possa ter tido com os autores. Foi coletado também material da vítima, no caso, algumas vísceras, estômago, fígado, o rim, levando em consideração que ele era uma pessoa transplantada também,
ele usava vários medicamentos devido ao transplante, o rim transplantado foi retirado. A partir desse material, isso é encaminhado para Belo Horizonte, e lá eles vão ser feita uma análise das substâncias que vão ser encontradas ali. A decomposição que se encontrava também, isso interfere na realização do exame. Sangue e urina também foram coletados, tanto para pesquisa toxicológica, para saber, existe a história de que existia uma ampola de tramadol que estava junto da vítima, da autora, tá? Então, o corpo dele vai ser periciado, a presença ou não dessa substância. Embriaguez, tá? A decomposição pode prejudicar um pouquinho o resultado final dos exames, mas esse material vai ser encaminhado agora para Belo Horizonte para fazer essa análise. Um material de DNA, tanto dele quanto dos envolvidos também, já que havia sangue na roupa, sangue na casa, foi encontrado indício de sangue também. Então, esses elementos de prova que vão dar força para que o delegado depois e o juiz façam a sentença deles. Essa ampola que o senhor falou, que droga que seria, né? Foi o tramadol mesmo, né? Que foi encontrado com ela, sim. O tramadol é um analgésico, é um opioide, um derivado de morfina. Ele é utilizado para tratar a dor e ele pode dar um pouco de sedação na pessoa, tá? Mas ainda não, a gente não pode afirmar que foi ou não foi utilizado isso. Ele usava alguns remédios e ela também utilizava várias medicações psicotrópicas em casa, de uso oral. Inclusive, ele teria alegado, porque eu que fiz o corpo dele dos dois supostos assassinos, e teria alegado também que teria usado vodka também. Então, está sendo feito de embriaguez também. Inclusive, na sexta de manhã, eu fui convocado para colher, até então não tinha sido encontrado o corpo, fui convocado para colher o DNA do irmão dele, que esteve lá no hospital, porque houve o achado desse sangue lá na casa. O corpo ele foi encontrado enterrado lá no quintal? Como é que foi? Isso. Sim, eles enterraram Dentro do saco, né? Eles, no próprio local do homicídio, na casa, eles envolveram o corpo na lona e deslocaram no próprio carro da vítima até o local onde nós encontramos o corpo. E lá eles enterraram logo numa entrada de uma residência e a fundo raso mesmo do local. O carro da vítima foi encontrado? O carro da vítima foi localizado no mesmo dia que nós localizamos o corpo. Aonde? Próximo ao local. Próximo ao local. Doutora, gostaria de saber qual o motivo que levou a Carla e o Daniel a tirar a vida da vítima. Bom, em relação aos nomes nós não podemos divulgar, mas a motivação do crime ela ainda não está esclarecida e as investigações ainda vão continuar para esclarecer a motivação. Qual é a situação dos envolvidos? Estão presos ou soltos? Estão presos preventivamente a mulher e o homem que teriam cometido o homicídio. O caso da vítima, os pertences da vítima, estava tudo normalizado lá dentro, estava tudo dentro do veículo, documentação, às vezes dinheiro, alguma coisa assim. Dentro do veículo também foi realizada a perícia, a princípio foi constatado um pouco de sangue também no porta-malas do veículo, mas não foi localizado dentro do veículo nenhum material que fosse de interesse da investigação. O corpo estava inteiro ou eles provavelmente esquartejaram o corpo para enterrar? Não, estava inteiro. O celular da vítima foi recolhido? Não, os envolvidos dispensaram os aparelhos celulares e não foram localizados. Quando o doutor se refere à mulher envolvida no crime como autora de falsa comunicação de crime, essa falsa comunicação se refere aos eventos recentes de acusação de estupro e de falso sequestro ou são... Não, e da pegaça dela? Perguntar se já existia já foi indiciado por algum motivo, esse foi um motivo que foi indiciado em tempos passados. Doutora, o pai do principal suspeito, que ajudou a ocultar o cadáver, ele não foi preso? Qual motivo? O homem que ajudou na ocultação do cadáver foi preso, mas como o flagrante foi feito em relação ao crime de ocultação de cadáver, em relação a ele foi fixada a fiança. Ele pagou a fiança e foi liberado. Mas ele ainda pode responder ao processo, caso não. Ele vai responder pelo crime de ocultação de cadáver. Houve a prisão dele, houve a prisão em flagrante dele, que foi preso juntamente com os outros dois envolvidos. O crime de ocultação de cadáver, a pena é de 1 a 2 anos.
Então, é impositivo que o delegado coloque a fiança. Foi imposta uma fiança, ele recolheu essa fiança e ele continua sendo investigado. Ao final, ele vai ser indiciado por esse crime e nós vamos verificar a participação dele nos demais crimes. E, ocorrendo o indiciamento, ele vai responder junto a um processo futuro junto ao fórum. E vocês poderiam responder o valor dessa fiança? Oi? Neste momento eu não me recordo certamente, eu acho que foi em torno de R$2.000. Qual é o nome dele? Mesmo do pai da vítima? Não, os nomes a gente não pode divulgar. Os nomes dos suspeitos e dos envolvidos a gente não pode divulgar. A possível autora teria problemas mentais, como alegado por casos passados? Neste momento a gente não consegue afirmar que ela teria algum problema mental, mas a princípio não nos parece. Ela tinha pleno discernimento do que ela respondia e da conduta que ela realizou. Mas oficialmente essa senhora é citada como ex-funcionária do hospital e também como atual funcionária da Santa Casa de Misericórdia e da UPA de São João del Rei. E nas redes sociais e também comentários de veículos que noticiaram o caso, há informações também extraoficiais que dão conta de que poderia ter havido também desvio de medicamentos nessas duas casas de saúde, incluindo-se aí também, ainda de forma extraoficial, que o próprio invólucro no qual foi encontrado o corpo poderia ter sido desviado da UPA. Essas informações conferem? No momento em que ela foi conduzida à delegacia, no momento que ela se apresentou à delegacia voluntariamente e passou por revista, foi localizada uma ampola já usada dentro da bolsa dela, uma ampola vazia que pertencia a uma dessas unidades de saúde. Mas só por isso não dá para a gente afirmar que ela fazia esse desvio de material, tá? Já que era uma ampola utilizada, já não se encontrava nenhum conteúdo. Essa hipótese levaria a alguma conexão com o registro de roubo de vacinas no início do ano naquela unidade de saúde? Não, não temos nenhum vínculo entre uma coisa com a outra. Isso então será uma investigação isolada, né? Será uma investigação isolada. Na verdade, não há nenhum elemento que leva a acreditar que ela tem envolvimento nisso. Porque cada caso, um caso desse desaparecimento de medicamento anteriormente aí não pode estar ainda, não está ligado a esse crime. O único medicamento que foi encontrado com ela pertencente à unidade de saúde era um medicamento já consumido, apenas um frasco vazio. Vocês foram até a casa da suspeita, fizeram buscas? Sim. Localizaram algo? Na quinta-feira mesmo, na noite de quinta para sexta-feira, nós comparecemos lá, juntamente com a equipe de policiais, investigadores e peritos, e nós realizamos trabalhos no local. E lá que nós constatamos sangue, como a doutora Ariadne já afirmou, o sangue e outros materiais lá que foi de interesse da investigação. Qual foi o dia e a data do horário da prisão dos autores? Foi na sexta-feira, dia 19 de novembro, já era noite, eu acredito que por volta das 20 horas. E eles já encontraram nas residências? Não, eles estavam prestando declarações desde a tarde de sexta-feira, quando eles confessaram a prática do crime. Então eles confessaram o crime? Confessaram. Onde fica a casa que ocorreu o assassinato? Qual bairro? Elisada. Doutora, a Carla, ela confessou o tempo que ela tinha relacionamento com a vítima, com o Helbert? Não, a autora, na verdade, ela fala que ela teve um relacionamento, mas que ela não era um namoro, mas era um relacionamento recente. É somente isso que ela mencionou. E ela confessou que se teve a participação na execução da vítima, junto com o Daniel? Não, a confissão da autora ela foi parcial. Ela apenas confessou que teria dopado a vítima e que ela mesma teria agredido ele. Ela não disse que havia participação de terceiros e ela também não disse que teria cometido um homicídio. E quem colocou o corpo da vítima dentro do carro? A mulher e o segundo indivíduo que eu citei. E qual seria o bairro no qual foram notificadas as supostas acusações de sequestro e de estupro? Neste momento eu não lembro. Neste momento, sobre o sequestro e o estupro, eu não estou lembrada do endereço. Não, onde foi? No local. É no mesmo local. Foi no mesmo bairro? Foi, no mesmo local. O estupro teria acontecido, segundo a alegação dela, no mesmo local onde ocorreu o óbito
da vítima. Que seria na casa dela. Viabilizar. Nesse bairro. Eu não sei se eu entendi a pergunta em relação a onde ela se encontrava no momento do sequestro. E o O cadáver- estupro ela alega que foi na própria casa. E o cadáver foi encontrado em outra Da residência do terceiro envolvido. Ah, tá. Ele é pai do autor do homicídio. Entendi. Então, a informação de que ela teria sido abordada numa festa por uma pessoa armada e conduzida para dentro do veículo de forma forçada, isso não procede. Isso foi a primeira alegação dela quando ela procurou a polícia no dia 14 de novembro. E foi daí que a gente iniciou as investigações. A princípio, seriam alegações falsas, seria um suposto sequestro e um estupro. Mas as investigações em relação a esses dois crimes a gente ainda não A concluiu. sua própria confissão, ela já desmentiu parte dessa versão. No local onde ela teria sido sequestrada, onde depois ela desmente, havia outras pessoas da UPA reunidas nesse espaço? Ou funcionários da unidade? Existiam outras pessoas numa confraternização que ela estava participando. No local onde foi encontrado o corpo, o veículo, vocês já fizeram busca de circuito fechado de monitoramento? Os detalhes da investigação a gente não faz. Agora, esse caso do estupro, né, que ela afirmou uns tempos atrás, não tem assim, quase que nenhuma ligação com esse crime, né? Não tem ligação não. Há uma corrente de sucessão até que ele ocorra, mas são fatos independentes. Casos isolados. São casos isolados. Porque pelas redes sociais, né, que também se comenta muito em relação a esse estupro, percebe-se que não é um caso isolado desse crime também, né? Não, já havia uma convivência entre os dois envolvidos e independente desse caso. Algum registro de tentativa de extorsão associada a essa falsa comunicação de sequestro? Não há registro. Doutor, é verdade que a suspeita havia participado de uma festa antes do crime na residência de uma autoridade? Não. O que o senhor chama de autoridade? Autoridade pública, autoridade eclesiástica? Não havia não. Não havia não. Foi uma festa de confraternização de um grupo de colegas de trabalho. Tá bom? Entendeu? Queremos agradecer à Polícia Civil pelo excelente trabalho. Agradecemos a voz de vocês. Mais uma pergunta, senhora. Foi decretada a prisão preventiva, né, dos três. Com a condição da pandemia, os detidos em São João do Rei homens são conduzidos para Resende Posse, mulheres para Andrelândia. Ela se encontra nesses ambientes nesse momento e se estiver, quando terminar o período de quarentena, ela vem para a PAC em São João do Rei ou vai para o Com a onda verde já mudou esse protocolo. Agora eles estão sendo recolhidos aqui mesmo. Né? Ela já está na PAC? Já. Esse protocolo já se encerrou com São João do Rei passando pela onda verde. Mais uma pergunta, talvez fuja o escopo de atuação de vocês, mas considerando que existe, né, dentro da lei de execuções penais a absorção do modelo ataque, né, de ressocialização, a gente seria destinada a pessoa já em cumprimento de pena, e ela ainda é provisória. Esse é o local para estar nesse momento? Isso compete ao Poder Judiciário determinar o local onde ela vai ficar presa junto com o sistema socioeducativo, né? Então, assim, pode a nossa alçada mesmo responder isso aí. Algum relato sobre sumiço também de bolsas de sangue envolvendo esse caso? Não, relato não. Muito obrigado. Posso fazer uma última pergunta de um caso que ocorreu também no final de semana? Foi achada uma ossada no Cristo. E aí foi para perícia. Vocês já têm aí algum resultado que possa ser informado para a gente? Até eu e o doutor Sérgio, que quando nos ligaram, falaram que houve, o rapaz estava passeando com um cachorro e o cachorro chegou com uma mão na boca. Aí eu e o doutor Sérgio, o perito levou na Santa Casa, nós tiramos radiografias e tal, e o doutor Sérgio, né, explica que você ligou lá para a antropologia, né? A gente encaminhou as fotografias da mão e das radiografias que a gente realizou lá na Santa Casa. Agradeço até a participação da Santa Casa, que disponibilizou o aparelho para poder fazer as imagens. A gente encaminhou para o setor de antropologia forense, que fica em Belo Horizonte. As imagens, discutimos com o colega lá. A colega falou que teve um caso muito parecido, a mão era uma mão pequena, e que pelas características, pela presença de alguns ossos diferentes da mão humana, aquilo era muito condizente e compatível com uma mão de capivara, uma pata de capivara. Inclusive faltava um polegar, né? Eu até
veio conversando com especialistas sobre isso, e as falanges eram um pouco mais grossas. Então, depois analisando, então, agora a antropologia do IML que vai dar, né, Sérgio? A gente encaminha esse material para lá para eles darem um parecer definitivo, mas a princípio a ideia é que não seja humano. Muitos ossos de animais vão parar no IML, né, achando que, para diferenciar se é de humano ou não, da espécie humana. Se eu não me engano, parece que em um local onde foi encontrada essa suposta mão humana, também foi encontrada outras partes também, não? Tinha um outro osso, mas o A gente outro acha osso... que é de animal. Definitivamente não é humano. Menos mal, né? Doutora, será que eu posso gravar com você agora? Então, assim, nós acompanhamos aqui direto da Polícia Civil, no bairro das Fábricas, essa coletiva de imprensa, que contou com a presença do Dr. Davidson, da doutora Ariadne, também com a presença do delegado regional, Dr. Cláudio, e ainda a presença dos médicos peritos, o Dr. Sérgio Veloso e o Dr. Luiz Carlos, presentes aqui nesta coletiva que você acompanhou ao vivo pelo Pop News. Direto aqui da Polícia Civil, no bairro das Fábricas, para o Pop News, Fábio da Silva.